Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 8 a 13, Jesus diz o seguinte: Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Esse é um texto muito profundo, sobretudo porque ele traz expressões que não nos são muito comuns, como a palavra corban, que é uma palavra de origem aramaica que foi trazida para o texto, e exatamente por saber que os ouvintes eram gentios, ou os leitores eram gentios, é que Marcos faz questão de explicar o que significa corban. É uma palavra da tradição hebraica que se refere a ofertas que foram dedicadas a Deus ou colocadas sobre o altar. E então Jesus está nos dando uma explicação interessante a respeito das finanças, a respeito da maneira como usamos o dinheiro, a respeito da maneira como aplicamos as nossas ofertas. E ele faz isso por meio da explicação do mandamento de honrar o pai e a mãe. No conceito da Bíblia, quando se fala sobre honra ou atitudes semelhantes, não se está falando sobre questões subjetivas e nem sobre questões reverenciais, mas está se falando sobre questões práticas. Então, Jesus está explicando que o mandamento de Moisés nos manda honrar pai e mãe, e nós só conseguimos honrar pai e mãe quando nós conseguimos ter respeito e conseguimos fazer por eles coisas práticas. E então ele está dizendo que as pessoas que estavam próximas dele nesse contexto encontraram uma maneira de quebrar a lei. Qual foi a maneira? Elas dizem para os seus pais: Olha, eu até poderia honrar o senhor, poderia honrar a senhora, mas eu não posso fazer nada prático por você porque eu peguei todo o meu dinheiro, eu peguei os bens que eu tinha, as coisas que eram de valor material e transformei todas em corbã, uma oferta dedicada totalmente a Deus que não pode ser retirada de lá. Então, se eu dei tudo para Deus, eu não posso mais dar nada para você, faço tudo para Ele, não posso fazer mais nada para você. E Jesus então diz que eles encontraram, na verdade, uma maneira de anular a palavra de Deus por meio das tradições que eles mesmos transmitiram. E ele diz: E vocês fazem muitas coisas como essa. Eu creio que esse é precisamente o caso dos dízimos e das ofertas na tradição dos nossos dias. As pessoas têm, no fundo, tido dificuldades com os dízimos e com as ofertas, têm dificuldades de ser liberais, têm dificuldades de compreender que a sua vida é plenamente de Deus, e então elas encontram maneiras na tradição cristã de ir quebrando aquilo que a Bíblia nos propõe. Se há algumas coisas que devem ter ficado claras ao longo dos últimos podcasts em que eu venho falando sobre estrutura financeira da igreja, essas coisas são: o dízimo não foi anulado no Novo Testamento. O dízimo é anterior à lei. Ele existe desde sempre. Caim e Abel já apresentavam ofertas a Deus. O princípio de ofertar, o princípio de entregar dízimos a Deus é anterior à lei. Abraão deu dízimos a Melquisedeque. É anterior à lei. Portanto, depois da lei, ele permanece. Jesus mesmo trata, em alguns momentos no Novo Testamento, a respeito do dízimo, e a sua orientação é sempre muito clara, dizendo: façam umas coisas sem ocultar as outras. Os dízimos não devem ser esquecidos em função das ofertas que são necessárias. O tratamento às viúvas, aos necessitados, aos estrangeiros, aos órfãos, aos aflitos, também não deve ser inserido no contexto do dízimo. O Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, separa de maneira muito clara. Dízimos são para investir em pessoas, sobretudo aquelas que servem e que trabalham no serviço do ministério, ou, na linguagem do Antigo Testamento,
no templo. Como no Novo Testamento não há mais essa linguagem do templo, então fala-se sobre o serviço do ministério. Os presbíteros devem ser remunerados segundo as direções do Novo Testamento. Uma outra coisa é que as ofertas normalmente são levantadas para suprir outros tipos de necessidades. E então, nos dias de hoje, as pessoas têm encontrado razões, subterfúgios para não fazer aquilo que a Bíblia diz que deve ser feito. Então as pessoas dizem: eu não vou mais ao culto no templo porque eu sou o templo, então eu não preciso mais ir ao culto. Entretanto, o Novo Testamento fala sobre uma igreja que é corpo, uma igreja que se reúne, uma igreja que reparte o pão. E a igreja do livro de Atos dos Apóstolos era uma igreja que se reunia todos os dias no templo e de casa em casa. Então nós não temos desculpas para não ter reuniões públicas. Nós não temos desculpas para não dar o dízimo dizendo que ele não é do Novo Testamento, porque há no Novo Testamento uma ampla abordagem a respeito do dízimo. Há também uma ampla abordagem a respeito do fato de que nós somos totalmente de Deus. Então a questão não é quantos por cento eu darei obrigatoriamente, mediante a lei, dos meus rendimentos. A questão é, tudo o que eu tenho é de Deus e eu preciso consultar a Ele a cada mês quanto dos meus rendimentos Ele gostaria que eu entregasse para o serviço da sua causa. E isto está separado daquilo que eu devo fazer como solidariedade, daquilo que eu devo fazer como bondade, como atendimento social às pessoas que são necessitadas ao meu redor. Então, as minhas ofertas, aquilo que o Novo Testamento chama de esmolas, tudo isso está dissociado do dízimo e associado com ofertas. E o que nós devemos fazer é sempre consultar a Deus e não procurar subterfúgios na lei do Novo Testamento para dizer eu não preciso entregar o dízimo. Isso não é uma verdade. Você continua tendo as suas ligações, os seus comprometimentos, os seus vínculos e as suas obrigações, tanto com o dízimo, quanto com as ofertas, quanto com a estrutura da igreja local. Atender a estrutura da igreja local me parece, inclusive, ser uma questão muito mais lógica. Se você desfruta dos benefícios físicos de uma congregação, é óbvio que você deve ajudar as despesas dessa congregação, na medida em que você puder, na medida em que Deus colocar no seu coração. O que não se deve fazer em hipótese alguma é cobrar das pessoas que elas façam isso, porque isso está no âmbito da consciência entre elas e Deus. Devemos sempre ensinar o princípio, mas cada um deve fazer a aplicação do princípio conforme experimenta de Deus. Algumas pessoas entendem que devem permanecer dando apenas o dízimo e assim o fazem. Outras pessoas entendem que tudo que têm é de Deus e ultrapassam em muito a medida do dízimo. Há pessoas, eu conheço e vivencio isso, que chegam a separar de 40% a 60% dos seus rendimentos para Deus. Mas cada um tem uma experiência pessoal e particular com Deus. O importante é que nós não deixemos de observar os mandamentos sob pretexto, desculpa ou razão alguma. Que nós não usemos da nossa liberdade para dizer Corban. Eu dediquei ao Senhor, se tudo é de Deus, então acaba que nada é dele. Eu gostaria que você refletisse sobre tudo isso, que essas questões acerca da estrutura ficassem claras na sua mente, que Deus te abençoasse e que você discernisse qual é a medida de Deus para a sua vida junto à congregação local que dá suporte a você. Que Deus te abençoe e que você tenha sempre nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.